Bom dia a todos. Hoje eu vou resenhar um livro que saiu recentemente, Memórias de Rubens Recupero. Conforme vocês estão vendo, é um livro bem grande, né? De umas 700 páginas. Mas é um livro muito importante para a nossa vida brasileira. Ele dá uma visão geral da situação do Brasil, desde que ele começou a sua carreira diplomática até hoje e, e entremeando com uma série de trechos de vida cotidiana, não é? De vida familiar, de vida estudantil, de vida engajada. Afinal, um livro altamente interessante, muito atraente, ele é muito bem escrito, portanto, a leitura é um prazer, não é? E a gente fica sabendo desde o início uma série de elementos da própria vida dele, não é? No, no Brás. É um bairro de São Paulo, como vocês conhecem, não é? Que recebeu entre 1910, 1870, 1910, não é? Uma quantidade grande de emigrados italianos que chegavam então ao Porto de Santos, depois permaneciam durante 15 dias numa instituição que era o acolhimento de imigrantes, do qual nós vamos falar, e daí se distribuíam para as regiões do Brasil, onde tinham conhecidos ou onde tinham sido contactados. Quer dizer, os avós de Recupero, de Rubens Recupero, estão entre esses emigrados no começo do século passado. A vida de Recupero, como dizia e como diria Antônio Cândido, né? Foi uma vida exemplar. E vamos então ver como é que se desenrolou essa vida, iniciada há 87 anos, não é? Nesse bairro de São Paulo, que tem o nome de Brás. Os seus pais, filhos imigrantes, não é? Tiveram, tiveram, por sua vez, filhos e filhas. O pai, João Recupero, era serralheiro e depois passou a ser dono de mercearia. E a mãe, Assumpta Iovine, era prendas domésticas, mas ela tinha uma característica muito interessante. Ela, ela anotava as histórias da imigração que ela contava aos filhos, anotava em diários que, que ela chamou seus cadernos de lembranças. E esses cadernos foram muito importantes na vida de Rubens, porque lhe deram um estímulo para ele também escrever. Não é? Assim, ele dedica esse livro à memória da mãe. Então, são uma série de lembranças de imigrados que a mãe anotou, em geral sofridas, porque de trabalho intenso, sem pausa, né? Remontando justamente aos avós que emigraram quando a Itália não era capaz de dar trabalho aos seus filhos. E o Brasil, naquela época, acolhia esses imigrantes pagando a passagem marítima e o transporte de trem de Santos a São Paulo. E mais 15 dias, conforme foi dito, na hospedaria dos imigrantes, né, que até hoje existe como uma espécie de monumento nacional. Recentemente, o presidente da Itália, Mattarella, teve a ocasião de visitá-la e ver as fotografias dos primeiros imigrantes. Isso já é parte da memória de São Paulo. Não é? Muito bem.
as lutas pela sobrevivência, que implicavam trabalho assíduo, em geral, não tiveram assim um sucesso muito grande, porque a época era difícil, né? E não se fazia a América, como se costuma dizer, como se costumava dizer na Itália, né? Não se fazia a América tão facilmente. Mas o avô materno de Rubens Recupero teve uma história que acabou bem, não é? Uma história que acabou. Ele era azulejista, né? E, e a história dele era contada em casa para realçar a sua energia e capacidade de iniciativa. Eu vou ler um trechinho. Ao chegar a São Paulo, deixou a jovem esposa na hospedaria dos imigrantes e saiu imediatamente a pé para explorar a cidade. Foi caminhando até o Centro Velho. Na Avenida São João, entrou numa loja de material de construção e viu que vendiam ladrilhos hidráulicos, desses utilizados em revestimento de banheiros. Eram iguais aos que estava acostumado a produzir na Itália. O dono da loja era um compatriota dele por coincidência. Ele explicou que os ladrilhos eram importados e eram caros. Aí mesmo, o avô Pasquale propôs ao comerciante uma sociedade para fabricar o produto aqui mesmo. E essa foi a origem da conquista de uma limitada independência. Independência financeira que permitiu ao Pasquale adquirir um imóvel no Brás, comprar um terreno para construir o jazigo da família no cemitério do Araçá, símbolo da definitiva ancoragem na nova pátria. Bom, nesse sobrado morou o Rubens Recupero, né? Parte da vida, da infância dele. O final da história relatada, inclusive anotada pela mãe, não foi tão feliz assim, porque a modesta propriedade não sobreviveria ao impacto da Primeira Guerra Mundial na comunidade italiana de São Paulo, né? Ele teve que abrir mão de uma propriedade que ele havia comprado, e você sabe que na época da guerra foi até proibida a língua italiana em público, não é? Só se falava em família. Foi proibida falar italiano durante a Primeira Guerra, foi a Primeira Guerra Mundial. A comunidade italiana sofreu bastante, né? Bom, então, o que impressiona logo na leitura do livro são as descrições saborosas do cotidiano, como esse que foi narrado aqui, não é? E nota-se desde cedo o interesse que o jovem Rubens passou a ter pelos acontecimentos da história e da política. Ele ficou logo interessado nas questões políticas. Eu vou ler para vocês outro trecho, que eu acho que é a melhor maneira de ler, não é? Bom, um exemplo das discussões que havia a respeito da guerra, né? Das consequências da guerra, dos fatos da guerra. Então, ele ouvia fascinado em casa os relatos das últimas batalhas, dos últimos momentos, a ocupação de Berlim, o suicídio de Hitler, a execução de Mussolini, e um pouco mais tarde, em 46, citando, já sabendo ler, eu acompanhei a descrição do julgamento dos criminosos de guerra nazistas em Nuremberg e jamais esqueci um detalhe que me impressionou na narrativa das execuções em outubro daquele ano, do general Jodl e do general Keitel, ou de ambos, que na manhã do enforcamento fizeram questão de ilustrar esmeradamente as botas que calçavam. Ambos reclamaram como soldados o direito ao fuzilamento. Recusado o pedido, foram enforcados junto aos demais. Nunca a história foi tão tragédia como naqueles anos em que recebi essas primeiras impressões. Tendo sofrido tamanho impacto desde os meus 6 anos, é importante saber que era quase que impossível que eu não tivesse desenvolvido uma paixão persistente e devoradora justamente pela história e pela política.
pelo misterioso mundo dos países estrangeiros de onde nos chegavam essas notícias. O despertar do interesse político na nossa família, em particular, foi suscitado e foi reforçado por um papel central que coube ao meu tio Ignácio, irmão mais novo de mamãe. Eu quero assinalar aqui que Rubens Recupero foi, durante a vida inteira, um católico exemplar, inclusive um católico praticante, né? Mas o tio Ignácio seguiu por um caminho diferente, o que não tolhe que ele fosse considerado um herói pela família, particularmente pelo Rubens. Vejam vocês. Citando de novo, um defeito de nascença inutilizar o braço esquerdo. A perna igualmente defeituosa obrigava o tio Inácio a mancar. Caçula de família pobre, conseguiu, não sei como, estudar contabilidade e ser o primeiro em sua casa a passar de operário a pequeno empregado de escritório. Trabalhou como guarda-livros para a firma do comércio e tornou-se bancário. Sindicalista ativo, dirigente comunista no auge da política insurrecional pregada pelo Comintern e a Terceira Internacional Comunista, não é? Comintern, participou da frustrada tentativa revolucionária de 1935 aqui. Com relutância quase invencível, nascida de anos de uma vida dupla na clandestinidade, tio Inácio contou-me como lhe haviam confiado o comando de um aparelho, uma casa no centro de São Paulo, de onde deveria partir a patrulha armada incumbida de ocupar o edifício sede dos Correios e Telégrafos na Avenida São João. Precipitada a revolta em Natal e no Recife, os militares, concentrados há dias no aparelho, tiveram de se dispersar. Dias depois, Inácio foi preso. Escapou por pouco de ser executado no presídio Maria Zélia, no massacre disfarçado em tentativa de fuga, um dos antecedentes do Carandiru, que a omissão das anistias brasileiras sepultou no esquecimento. Em atitude análoga à dos velhos bolchevistas nos processos de Moscou, Inácio condenou-se a si próprio e não ao partido, que não podia errar. Percebeu naquela hora que não possuía a têmpera de aço do revolucionário puro e rígido, o tipo humano que mais admirava. Sem romper com o comunismo, afastou-se da militância ativa, continuando a ser indicado pelo partido como presidente de mesa eleitoral, após a democratização. Reconciliou-se com a sua autêntica índole, convertendo-se à não-violência, ao pacifismo, mais tarde ao espiritismo kardecista. No fundo, penso eu, por não conceber a possibilidade de condenações eternas. Além da influência que exerceu no despertar de meu interesse político, ele foi a primeira pessoa que encarnou a meus olhos o ideal da busca da cultura, por meio do estudo como autodidata e da autossuperação, a fim de atingir o aprimoramento moral. Então ele foi estimulado por esse tio, não é, a se dedicar aos estudos de uma forma inclusive, bastante autodidata. Não é? A busca da cultura por meio do estudo continuado e do autodidatismo são os princípios que sempre nortearam Rubens, junto com as inúmeras leituras que enriquecem o livro a ser lido. Leituras essas iniciadas por puro gosto e levadas adiante como estudo e aprofundamento,
algumas das quais foram verdadeiros marcos na sua formação. É, começando, curiosamente, pela autobiografia de Benjamin Franklin, que ele leu no primeiro ano do ginásio, da época, não é? Ginásio. O ginásio foi frequentado numa instituição religiosa e o colegial da época foi cursado no Mackenzie. Diz ele, já devido a essa minha experiência com o tio, não é, uma série de considerações a respeito, recusava a lógica stalinista e sempre preferi o socialismo não totalitário, que reconciliasse a mudança da estrutura social com a democracia e a liberdade. Acho que, em parte, devido à fé religiosa, que eu sempre cultivei, e em parte como resultado dessa prematura exposição à rigidez da abordagem stalinista, eu cheguei à universidade vacinado contra a atração do marxismo revolucionário, ao contrário de muitos meus contemporâneos, pois eu, de certa forma, já tinha deixado essa fase para trás. Terminado o colegial, a universidade começou com uma série de inscrições em cursos diferentes. Eu prestei vestibular para cursos noturnos de letras neolatinas, ciências contábeis e atuariais, mas abandonei depois de pouco tempo e só concluí o curso de Direito do Largo de São Francisco. Consegui terminar esse curso aos trancos e barrancos. Eu vou dizer por quê, não é? Eu vou citar um trecho aqui das impressões universitárias dele, que não foram as melhores, não é? A realidade, na época do meu curso, era melancólica. Currículos medíocres, professores em tempo parcial, faltando com frequência, mais interessados na advocacia de seus escritórios particulares do que na pesquisa ou nos cursos. A atmosfera do Largo de São Francisco respirava o ranço da escolástica Coimbrã, da qual descendia. Nem era preciso assistir às preleções rotineiras. Bastava, na véspera das provas que eram marcadas, memorizar as apostilas taquigrafadas, transcritas de maneira repetitiva, que não deveriam ser muito diferentes das famosas sebentas mencionadas nos livros de S. de Queiroz. Para quem se acostumara a ler os moderníssimos antropólogos e sociólogos norte-americanos, dava a impressão de uma viagem no tempo. Ao que aspirávamos nós? Nós, estudantes, aspirávamos à autenticidade, a uma ideia pela qual pudéssemos viver, que permeasse a existência e desse a essa existência unidade e sentido. Profeta de nossas angústias, Kierkegaard nos exortava. 2 pontos. Atrever-se a assumir riscos é perder pé momentaneamente. Não arriscar é perder-se a si próprio para sempre. Vou mostrar a importância dessas leituras, né? As leituras para nortear o comportamento de recupero, não é? Foi graças a um colega dele, do primeiro ano, que depois se mudou para o Rio, primeiro ano da Faculdade de Direito, Arrhenius Machado de Freitas,
bem informado sobre a carreira diplomática que ele pretendia seguir, que acabou influenciando o jovem Rubens. Eu também animei-me a tentar a sorte. Citando, sem ele, eu não sei se teria tido coragem de fazer isso, pois eu relutava em deixar a família, a cidade, pensava que acabaria para fazer concurso aqui em São Paulo mesmo e me tornar promotor público. Ora, a constatação de que os exames para ingressar no Instituto Rio Branco como estudante diplomata da futura carreira diplomática, a constatação que os exames não seriam um bicho de sete cabeças foi um fator importante para a minha decisão. Eu reuni os documentos necessários, inscrevi-me para o exame que teria início em setembro de 1958 e, com pouquíssimo dinheiro para livros ou aulas particulares e sem ambiente para estudar em casa, na qual eu dividi um pequeno quarto de dormir com meus 2 irmãos, refugiei-me na Biblioteca Mário de Andrade, a minha velha conhecida. Tomei apenas umas poucas aulas particulares de inglês para tentar acertar a pronúncia. E dediquei-me a aumentar o vocabulário com um método inspirado num conto de Somerset Maugham. O francês eu já conhecia pelas minhas leituras anteriores e pelos maristas do Colégio do Carmo que eu havia frequentado, e não era um problema para mim, mas o inglês apresentava dificuldade. Então, qual era esse método? Qual era o método do Somerset Maugham? É uma deixa importante mesmo para os estudantes de hoje, né? Eu escolhia romances policiais de linguagem menos complexa que as grandes obras literárias. O interesse do enredo compensava a necessidade de recorrer toda hora ao dicionário. Se não entendesse alguma coisa, eu não perdia nada de importante. Para o diálogo oral, eu recorri às peças de teatro. Bernard Shaw, Eugene O'Neill, não é? A fim de treinar redação e versão nas línguas estrangeiras, eu segui o mesmo procedimento que havia seguido na redação em português. O que eu fazia? Eu tomava emprestados da biblioteca um livro traduzido e seu original. Então, eu tinha o original e a sua tradução, não é? Em 2 livros separados. E a partir do texto traduzido, eu tentava reproduzir o original. Reproduzir como seria em inglês ou francês. E depois eu conferia se eu havia acertado e onde havia errado. Assim, como fazia com o português, eu elaborava listas de palavras desconhecidas. Separava as preposições, as expressões de ligação ou de contraste e anotava as peculiaridades idiomáticas. Com esse tipo de preparação autodidata, enfrentei os exames. A primeira prova eliminatória era a prova de português. Eu tomava-se cuidado na época para que não fosse possível identificar o autor de cada prova no concurso do Instituto Rio Branco. Esta medida e outras, não é, o distinguiam por uma lisura exemplar. Eu consegui passar nesta prova de português e nas outras provas também, mas a maioria foi desclassificada. Já aluno do curso e candidato ao Itamaraty, eu passei pelo exame de cultura geral. Exame esse classificatório, entre uma série de outros, em que o examinador do grupinho rarefeito de 13 a 14 alunos foi nada menos que Guimarães Rosa.
Eu vou agora citar a descrição desse momento, que é muito interessante, né? Desse encontro com Guimarães Rosa, dessa prova, não é? Então, citando, foi Rosa, já escritor consagrado, o chefe de divisão com autoridade na casa, que comandou o nosso exame de cultura geral. Guimarães Rosa apresentou-se como o vemos nas fotografias, de gravata borboleta de bolinhas, paletó bege, óculos de lentes grossas, e indicou-nos no quadro negro os 2 temas que haviam sido escolhidos. O primeiro eram versos de Tomás de Antônio Gonzaga, da Sexta Lira da Marília de Dirceu, que rezavam assim: o sábio Galileu toma o compasso e, sem voar ao céu, calcula e mede das estrelas e o sol o imenso espaço. O segundo era uma frase do católico Gustavo Corsão, de quem hoje ninguém mais fala, mas que escrevera na época livros notáveis, como, por exemplo, Lições e Abismo e A Descoberta do Outro. A frase era a seguinte: como explicar a desordem do mundo? Bom, Rosa recusou dar explicações ou conselhos. O desafio da cultura consistia justamente na maneira de enfrentar e resolver esses 2 textos. Eu lembro apenas que meu texto respirava influências católicas francesas que me formaram. Bernanos, Mauriac, Maritain, Teilhard de Chardin e os grandes mestres da espiritualidade beneditina, no Brasil, a marca preponderante de Alceu Amoroso Lima. No meu texto, citei diversas vezes Camões, as redondilhas, Sóbolos, rios, que vão, por exemplo, com esse trecho: não basta minha fraqueza para me dar defensão. Se vós, santo capitão, nesta minha fortaleza, não puserdes guarnição. O que mais chamou a atenção do examinador foi o verso, também de Camões, com que terminei a minha dissertação. Citando: mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Não era das redondilhas citadas, nem de poema conhecido, tanto que Rosa veio falar comigo. Ele havia tido tempo de olhar o começo e o fim da redação, para questionar onde havia eu pescado aquela pérola. Hoje eu não saberia o que responder, mas naquele momento, o conhecimento pronto e aguçado de quem há meses queimava as pestanas no estudo, ditou-me a resposta na ponta da língua. Eu tenho boas razões para suspeitar de que fluiu entre mim e Rosa uma corrente de simpatia e de afinidade, seja pela recordação de outro provinciano deslocado no cenário de luxo da biblioteca, seja devido às referências religiosas e místicas, com algum apelo para quem vivia sempre à procura da terceira margem do rio. Após a conclusão do curso Rio Branco, Recupero voluntariou-se para trabalhar em Brasília e depois no exterior, em Buenos Aires e numa série de outros países, procurando defender sempre os interesses do Brasil, respondendo de forma firme e arguta às provocações e às pressões, e discutindo ideias, análises, projeções e tendências, debates sobre rumos da economia e das relações nacionais e internacionais. Isso nós vamos ver, então, na segunda parte da apresentação.